Olá, turma. Vamos à correção. Número 1, fatore as seguintes expressões. A primeira parte, fator comum. Como o nome já diz, é comum. Então, eu tenho que encontrar o que tem em comum nos termos. Tem o primeiro termo, CD, e o segundo termo, 2AC. Lembrando que separa um termo de outro é o sinal de subtração ou adição. Então, aqui, que eu tenho ambos os termos, é a letrinha C. Então, eu vou separar aqui, colocando ela em evidência, e dentro do parênteses vai ficar o que sobrou. Na prática, eu divido cada termo desse por C. Então, se eu estou dividindo C elevado a 1 por C elevado a 1, a gente subtrai os expoentes, né? E vai deixar de existir. Então, sobrou o D. Menos, vou tirar também o C daqui, vai sobrar 2A, tá bom? Letra B, o próximo termo semelhante na letra B é o número 4. As letras são diferentes, então vou colocar o 4 em evidência. Tirando ele, sobra o quê? As letras. Se não sobrasse nada, eu teria que colocar 1, tá? Porque 4 dividido por 4 é 1. Mas aqui, um AB, o AB é a mesma coisa. Um CD, o CD é a mesma coisa, tá bom? Letrinha C, eu tenho a letra X, que eu observo que já tem todos. Então, eu vou pegar sempre a letra que tiver o menor expoente, que no caso aqui é X elevado a 1. E aí eu vou ver os algarismos. Eles são diferentes, mas eu já percebo que eles são divisíveis. Então, eu vou pegar o menor número que eu tenho aqui, que no caso é 4, e vou ver se todos dividem por ele. 4 divide por 4, é claro. 20 divide por 4 e 8 também divide por 4. Então, 4 é o nosso termo comum. Abro parênteses e vou deixar dentro do parênteses o que sobrou, tá bom? Então, na prática, o que a gente faz? Divide cada termo desse aqui por 4x, que é o nosso termo em evidência. Então, ó, 4 por 4, eu já posso tirar ele aqui, vai sobrar 1. E os expoentes, o que a gente faz na divisão mesmo, gente? Subtrai. Então, eu tenho aqui, ó, x elevado a 3 dividido por x. Na verdade, é x, 3 menos 1 expoente, que vai dar x ao quadrado. Tá? Lembrem-se que divisão de bases iguais é só subtrair os expoentes. Então, sobrou aqui, na verdade, x ao quadrado. Menos 20 dividido por 4, 5. Aqui o expoente 2 aqui é 1, 2 menos 1, sobra 1. Então, sobra x elevado a 1 ou só x. Mais 8 dividido para 4, 2. X elevado a 1 dividido por x elevado a 1. 1 menos 1 vai dar 0, então eu não preciso colocar o x, tá bom? Agora vamos para o próximo item aqui embaixo. Diferença de 2 quadrados. Na diferença de 2 quadrados, eu coloco a raiz em ambos os termos. Então, eu vou colocar a raiz quadrada aqui no primeiro termo e no segundo termo, tá? Raiz quadrada de c ao quadrado é c. Menos raiz quadrada de 49 é 7. Coloco parênteses. Repito a mesma coisa, só com o sinal trocado. Esse aqui eu coloquei o menos, aqui eu vou colocar o mais, tá? Lembra do produto da soma pela diferença? A diferença de 2 quadrados é o contrário, né? O oposto a ele. É o processo inverso. Como se fosse nossa prova real. Letra E, também é a diferença de 2 quadrados. Vou colocar raiz quadrada no primeiro termo e raiz quadrada no último termo. Raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de x à quarta, x elevado a 2. Menos raiz quadrada de 16 é 4. Coloco a mesma coisa com o sinal trocado dentro do parênteses, tá bom? Letra F também é a diferença de 2 quadrados, então vou colocar raiz em ambos os termos. Raiz quadrada de 9, 3. Raiz quadrada de x ao quadrado, x. Menos raiz quadrada de 25, 5. Raiz quadrada de y à quarta, y ao quadrado. Repito a mesma coisa com o sinal trocado, tá bom? Agora eu tenho aqui embaixo um trinômio quadrado perfeito.
Aqui no exercício, como eu já botei que ele é um trinômio quadrado perfeito, eu já estou até afirmando que são. Mas, de qualquer forma, é sempre bom a gente verificar, de fato, se ele é um trinômio quadrado perfeito. Então, eu venho aqui, coloco a raiz no primeiro termo, vou extrair as raízes. E eu tenho que multiplicar o resultado dessas raízes por 2, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, 2 vezes a raiz de A ao quadrado é A, vezes a raiz de 9 é 3. 2 vezes 3 vezes A, 6A. Opa, lá ficou meio grande. Deu o mesmo valor do meio. Se deu o mesmo valor, isso significa que ele é um trinômio quadrado perfeito. Então, terminando a minha fatoração aqui, eu abro parênteses e eu vou colocar dentro do parênteses o valor dessas raízes. Raiz de A ao quadrado, eu já sei que é A, né? Vou pegar sempre o sinal do meio. Raiz quadrada de 9, 3. Fecho o parênteses e elevo a 2, tá bom? H, a mesma coisa. Eu vou multiplicar por 2 a raiz do primeiro termo e a raiz do último termo, tá? Raiz quadrada de 4x ao quadrado, 2x. Raiz de 25, 5. 2 vezes 2, 4, vezes 5, 20x. Deu o mesmo valor do meio, então é um trinômio quadrado perfeito. Então, eu vou abrir o parênteses e vou colocar dentro do parênteses o valor dessas raízes. Raiz quadrada de 4x ao quadrado, 2x. Sinal do meio, menos. Raiz quadrada de 25, 5. Fechei parênteses e coloquei ao quadrado, tá bom? Letra I, a mesma coisa. Eu vou multiplicar 2 vezes pelo valor das minhas raízes. Então, eu vou extrair a raiz do primeiro termo e do último termo. Raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de A ao quadrado é A. Vezes raiz quadrada de 4 é 2. 2 vezes 3, 6. Vezes 2, 12. E como tem um A, 12A. Deu o mesmo valor? Então, eu já posso terminar minha fatoração. Abro parênteses e vou colocar o valor das raízes. Raiz de 9 ao quadrado, 3A. Sinal do meio, menos. Raiz quadrada de 4, 2. Fecho parênteses e elevo ao quadrado. O número 2, eles já são casos de fatoração, tá? Fatoração foi o que a gente acabou de fazer. São casos de produtos notáveis, tá? Que nós estudamos anteriormente. Tenho aqui 3 situações: quadrado da soma de 2 termos, quadrado da diferença de 2 termos e produto da soma pela diferença de 2 termos. Coloquei aqui o exemplo para a gente poder estar relembrando, tá? Então, o primeiro é quadrado da soma de 2 termos, ó, quadrado da soma de 2 termos. Eu vou vir e vou colocar quadrado do primeiro, então o primeiro termo é 2A. Lembrando que se tem mais de um elemento, eu coloco parênteses. Então, ó, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, que é 2A, vezes o segundo, que é 3, mais o quadrado do segundo termo. Feito isso, é só calcular. 2 ao quadrado é 4, A ao quadrado é A ao quadrado. Mais, faz a multiplicação aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12A. Mais 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Letra B. Também é o quadrado da soma de 2 termos. Então, eu vou pegar o primeiro termo, vou colocar o parênteses, porque ele tem expoentes, e aí eu levo a 2. Então, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, que é A ao cubo, vezes o segundo, que é 2, mais o quadrado do segundo termo. Montei, resolvendo. A, multiplico os expoentes, 3 vezes 2, 6, mais 2 vezes 2, 4, repete o A ao cubo aqui, né? Mais 2 ao quadrado é 2 vezes 2, 4. O de baixo é o quadrado da diferença, a gente sabe que o que muda é apenas o sinal de subtração, então eu vou pegar o primeiro termo e colocar o quadrado, ó, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, que é A, vezes o segundo, que é 4, mais o quadrado do segundo, então 4 ao quadrado. Resolvendo, A ao quadrado é A ao quadrado, menos, faço a multiplicação aqui, ó, 2 vezes A vezes 4, 8A, mais 4 ao quadrado é 4 vezes 4, 16.
Letra D. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, que é 1, vezes o segundo, que é 2x, mais o quadrado do segundo termo, tá? Então, o quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Lembrando que o primeiro termo vem antes do sinal, o segundo termo depois do sinal, tá? 1 ao quadrado é 1 vezes 1, 1, menos, faz a multiplicação aqui, ó, 2 vezes 1 vezes 2x, 4x, mais 1 ao quadrado é 1 vezes 1, 1. Próximo item, produto da soma pela diferença de dois termos. Então, é só pegar o primeiro termo e colocar ao quadrado, menos o segundo termo também ao quadrado. O primeiro termo é t, então, ó, t ao quadrado, menos o segundo termo, que é 4, ao quadrado. Quadrado do primeiro, menos quadrado do segundo. Só isso, resolvendo. T ao quadrado é t ao quadrado, menos 4 ao quadrado é 4 vezes 4, 16. Tá bom? Letrinha B é a mesma coisa, eu vou pegar o primeiro termo e colocar ao quadrado, só que como são dois elementos eu coloquei dentro de parênteses. Menos o segundo termo, que eu também vou colocar ao quadrado. Cuidado para não esquecer nenhum expoente, tá? Senão o resultado dá errado. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, 16. X ao quadrado é x ao quadrado. Menos. O que na verdade ocorreu aqui? Rapidinho, eu tenho 1 aqui, tá? Então eu não deixei de multiplicar, tá? 1 vezes 2, 2. Só para ficar bem claro. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, 4. E aí eu vou multiplicar esses expoentes aqui também, ó. 2 vezes 2, 4. Lembrando que potência de potência é só multiplicar os expoentes. Tá bom, pessoal?